Elon Musk fora do governo Trump. Sim, a mídia dos Estados Unidos coloca que o Elon Musk está com os dias contados como parceiro de Trump na Casa Branca. Será que a relação entre os dois está acabada? Inclusive com os republicanos sofrendo um duro golpe em Wisconsin na eleição da Suprema Corte Estadual daquele estado. Será que os republicanos estão em crise de popularidade? Falar também, galera, sobre hoje, que é o dia da libertação dos Estados Unidos com tarifas globais e como que o Brasil está se preparando e pode, segundo alguns analistas, levar até uma certa vantagem nessa guerra comercial com os americanos. Será que o Brasil vai mandar bem? Falar também, galera, sobre o Keith Kellogg, general, que foi o indicado pelo Trump para negociar o cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, deliberando que o Trump está desapontado com Putin e com Zelensky e que ele espera novas concessões. Lembrando que o Putin está mandando, nesse momento, um representante para a Casa Branca para negociar com os Estados Unidos. Enquanto isso, a preparação para a guerra acho que está cada vez mais evidente no continente europeu, com o Putin realizando a maior convocação militar da década, com 160 mil novos homens para compor o exército russo. Enquanto isso, os europeus vêm se preparando, aumentando gastos militares e a Suécia até mesmo está preparando bunkers nucleares para mais de 7 milhões de cidadãos. Sim, a Europa se prepara para a guerra. Enquanto isso, França e Reino Unido confirmam uma nova reunião da coalizão dos dispostos para colocar tropas em solo ucraniano e a gente tem também Israel anunciando uma expansão da sua ofensiva em Gaza e confirmando que tomará parte daquela região. Estados Unidos, preocupado com as tensões do Oriente Médio, anuncia o deslocamento do segundo porta-aviões para aquela região, muito possivelmente para conter os hutis e também os iranianos, e o Paraguai confirma que suspendeu, pelo menos provisoriamente, as negociações do Acordo de Itaipu por conta da espionagem brasileira. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato a mídia americana está confirmando que Elon Musk não deve ficar muito mais tempo como membro ou como um dos líderes ali do DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental. E de fato, a nomeação do Elon Musk, lembrando, ele não é um secretário oficial. Ele tem um cargo que os americanos chamam de funcionário especial do governo, que tem um período de 130 dias, em que ele não é exatamente um secretário, não passa pelo escrutínio ali, né, do Senado, perguntas, dúvidas, tal. Mas também ele trabalha ali como se fosse uma espécie de um voluntário, um consultor, um prestador de serviços, e por conta disso foge de algumas questões de conflitos de interesses, conflitos éticos, ou seja, ele pode trabalhar nessa condição, que aliás foi um tema polêmico, porque como eu já apresentei para vocês, o Elon Musk como um bilionário, fatos que são decididos pela Casa Branca impactam nas suas empresas. Decisões de maiores investimentos em programa espacial, em protecionismo contra carros elétricos, também impactam, claro, na sua empresa, na Tesla, na SpaceX. Cara, convenhamos, por exemplo, que essas duas empresas, inclusive, têm ligações, contratos com o governo federal. Mas ele está ali protegido desses possíveis conflitos de interesses. Segundo a mídia americana, o que está acontecendo é que, de fato, sim, o Elon Musk deixará nas próximas semanas. Mas não porque haja um racha entre Elon Musk e Trump. Afinal, o Trump ele garante que ele está muito satisfeito com o trabalho do Elon Musk. Mas muito mais, penso eu, tá? Isso não foi divulgado. Mas você consegue perceber nas entrelinhas e até pelos resultados que foram divulgados, que essa participação do Elon Musk como um agente político acaba interferindo no valor ali das suas empresas.
Tanto que, por exemplo, só do fato ser anunciado que ele poderia sair quando esses 130 dias acabassem, a gente já teve uma disparada das ações da Tesla. A gente sabe, por exemplo, que na Europa, em vários lugares do mundo, alguns carros ali, eles vêm sendo atacados como uma forma de protesto contra o Elon Musk. Justamente porque o Elon Musk, ele é um cara que não participa somente de decisões de corte de gastos, remanejamento do orçamento público, mas ele também dá declarações polêmicas, ele interfere ou dá opiniões nas eleições da Alemanha, nas eleições do Reino Unido, nas eleições, enfim, de praticamente todo o continente europeu, e inclusive com palavras duras, geralmente contra as lideranças locais. Então, muito possivelmente seria um pedido quase dos acionistas ou dos seus parceiros ali econômicos para que ele abandonasse as suas ambições políticas e focasse muito mais na carreira dele no setor privado. O que, aliás, o Trump também garantiu que muito possivelmente ia acontecer. Ou seja, ele sai do governo, mas muito possivelmente não como alguém brigado, não como alguém que brigou com o Trump ou fez algum tipo de discordância, até porque ele ainda aparece constantemente com um bonezinho, o Trump tem razão em tudo, enfim, outras propagandas aí que ele faz do governo republicano. Vale lembrar também, galera, que muito possivelmente, tá? Ele vai trabalhar com uma espécie de conselheiro e continuará frequentando a Casa Branca. O próprio Elon Musk, por exemplo, garantiu que quando acabassem os 130 dias dessa condição de funcionário especial, ele possivelmente já teria cumprido o seu papel, que seria o de poupar $1 trilhão. Por enquanto, ele está um pouco distante, bastante, né? Distante aí, mas claro que ainda não acabaram 130 dias. Será, galera, que ele vai conseguir os seus objetivos? Inclusive, essa parceria Trump e Elon Musk está gerando alguns dividendos preocupantes para o Partido Republicano, tá? E quando eu falo isso, galera, eu sempre falo no sentido, assim, econômico da coisa, né? O principal mote, a principal questão que define um processo eleitoral ou a popularidade de um governo é, de fato, as questões econômicas. Hoje, a população americana, até por isso o Trump vem perdendo popularidade, está percebendo que as atitudes do Trump, por mais que o Trump garantam que vão alavancar o crescimento americano, que ele vai atrair investimentos estrangeiros, vai desburocratizar, enfim, mas pelo menos em curto prazo, esses grandes protecionismos contra aliados econômicos do Trump tende a promover a inflação. Inclusive é isso que há o temor nos Estados Unidos. O Federal Reserve, por exemplo, está temendo reduzir a taxa de juros. Isso não deve aquecer a economia como se esperava em um primeiro momento no governo, que se pretendia, né, ajudar um pouco mais as empresas, reduzir os impostos, atuar de uma maneira um pouco mais liberal. Então há preocupações em relação ao futuro econômico dos Estados Unidos. Por conta dessa incerteza econômica que ronda até o dia da liberação, né, da libertação que vai ser hoje, a gente teve notícias, por exemplo, dos democratas vencendo em Wisconsin. Lembrando que o Wisconsin é um estado que é conhecido como um swing state e que nas últimas eleições os republicanos levaram por uma diferença mínima de votos. Por mais que a gente saiba que não há uma eleição do Biden contra o Trump, galera, uma eleição ou da Kamala Harris contra o Trump, é uma eleição muito mais diferente, mas foi uma eleição para saber quem seria o nomeado para a Suprema Corte Estadual de Wisconsin. E assim, eu diria que foi quase uma eleição de procuração. Os democratas fazendo uma campanha eleitoral para a candidata Susan Crawford, colocando, olha, os tribunais americanos não estão à venda, o Elon Musk pode ajudar quanto ele quiser, mas a população americana é soberana. E o Elon Musk fazendo uma campanha para o Brad Schimmel, que é o candidato republicano, dando cheques, financiamento, enfim. Ou seja, quase como se fossem democratas contra republicanos. Quem venceu foram os democratas, e por uma diferença de quase 10% dos votos. Ou seja, de 1%, ou pouco mais de 1%, que os republicanos venceram nas últimas eleições, para uma diferença de 10% em favor dos democratas, é uma diferença bem significativa. E as palavras dos democratas foram justamente essas. Olha, os nossos tribunais não estão à venda. O Elon Musk representa o dinheiro acima do povo. Elon Musk contra o povo tentaram fazer essa dicotomia e, aparentemente, pelo menos em Wisconsin, essa dicotomia colou. Vale lembrar que os democratas eles estão fazendo símbolos, protestos cada vez maiores, até mesmo o senador, acho que vocês devem ter visto a notícia, que ele discursou, cara, 25 horas falando ali sobre o governo Trump, sem ir no banheiro, sem... Galera, olha, saúde o cara tem ali, tá? Para ficar 25 horas discursando. E independente do que ele tenha falado, é um símbolo, é uma imagem, é uma notícia que rondou o mundo de uma insatisfação com o governo Trump. Claro que dentre os democratas, né? Faz parte do jogo político. Mas assim, isso pode acabar contaminando um pouco o discurso eleitoral.
As midterm elections, eleições de meio de ano, podem ser bastante importantes ano que vem para o governo Trump, para saber se de fato ele vai continuar com apoio ou não do Congresso americano. Enquanto não saem as notícias sobre o Dia da Libertação dos Estados Unidos, a gente pode fazer uma análise importante sobre como que o Brasil responderá a essa guerra comercial. Falei para vocês ontem que o Senado, ele aprovou em caráter de urgência a possibilidade do Poder Executivo do presidente responder a esse protecionismo dos Estados Unidos. E foi uma pauta, talvez das únicas, principalmente no momento de grande crise e instabilidade política do Brasil, que bancada ruralista, direita, esquerda, conservadores, progressistas concordaram em uma pauta. Porque era a Tereza Cristina, aquela mesmo aliada do Bolsonaro, que fez a relatoria do projeto que o Lula queria, entende? Ou seja, houve uma convergência política no Brasil para fazer retaliações ao governo Trump, ou possíveis retaliações, né? É claro que isso vai ser prejudicial ao Brasil, sem sombra de dúvida. Poxa, a gente está falando dos americanos que já taxaram em 25% o aço e alumínio, sendo que o Brasil é o segundo maior mercado desse produto para os americanos. Se os americanos começarem a taxar o nosso etanol, os nossos produtos, óbvio que os Estados Unidos, sendo o nosso segundo maior parceiro comercial, trará prejuízos. Mas o Brasil está se movimentando. E, aliás, não prejuízo só o Brasil. Uma guerra comercial envolvendo os Estados Unidos, que é a maior economia do planeta, que tem o dólar, a moeda mundial, isso impacta o mundo inteiro. Há um risco, sim, de crise econômica global por conta das ações. E enquanto eu gravava para vocês, o Trump de fato divulgou o seu tarifaço. O Brasil, inclusive, ficou na taxa mínima. O Trump colocou que todos os países, independente se são parceiros, inimigos, enfim, vão ser taxados no mínimo em 10%. Caso o produtor não queira ser taxado, ele deve produzir nos Estados Unidos. O Brasil ficou com uma taxa só, entre aspas, de 10%, que é a taxa mínima, enquanto alguns países, como por exemplo a China, ficaram com uma taxa de 34%, fora que já existem taxas adicionais. As taxas em cima dos produtos chineses podem somar-se que já existem, chegando aí a 49%, e caso a China continue negociando com a Venezuela que existem taxações extras, são taxas que vão subindo e podem chegar até 70% do valor. Ou seja, percebam que o mundo, a União Europeia foi taxada em 20%, a China taxada em 34%. O mundo ele vai ter que buscar alternativas. E o Brasil pode se dar bem nessa história. E claro, lembrando que os impactos econômicos eles são em nível global. E existem alguns estudos que apontam que com essas tarifas, o comércio internacional pode perder na casa de 33 trilhões de dólares. Ou seja, como eu falei para vocês, há sim um sério risco de recessão global. Estamos falando da maior economia do planeta que está causando um entrave no comércio internacional. Mas o Brasil vem tentando se movimentar. Cara, recentemente, a gente teve o ano passado, por exemplo, o Mercosul estabelecendo algumas relações com Singapura. Pô, galera, um país super importante, conhecido aí como um dos tigres asiáticos, né? Então tem uma grande produção industrial e uma parceria interessante hoje com os países do Mercosul. Recentemente, o Brasil fez visitas ao Japão e ao Vietnã e conseguiu ter acesso à carne brasileira, ter acesso àqueles mercados, coisa que não tinha. O Mercosul, inclusive, negocia, não o Brasil sozinho, mas o Mercosul como um todo, algumas parcerias econômicas mais fortes no continente asiático. É uma tentativa de mercados alternativos. E tem, claro, um, entre aspas, Salvador. Mês que vem, aliás, esse mês agora, né? Estamos em abril. O Brasil fará uma visita, mês que vem, né? Em maio, fará uma visita oficial à Rússia e à China. E muito possivelmente acordos comerciais novos serão gerados. Isso é muito bom por um lado, porque a gente vai conseguir achar mercados alternativos ao mercado americano, mas é um pouco preocupante por quê? Porque se esses novos mercados forem os mercados chineses, tem a parte positiva que a China é 1,4 bilhão de pessoas e é um baita poder econômico para comprar os produtos brasileiros. Isso é excelente. Inclusive, a guerra comercial entre China e Estados Unidos pode gerar dividendos aí, questões importantes para o Brasil. Se a gente pegar produtos, por exemplo, como soja, como milho, como frango, como algodão, são produtos que os americanos compram aliás, os chineses compram dos americanos. Numa eventual guerra comercial, poderia comprar de outros países. Ó o Brasil aqui. E isso, claro, que é excelente. Mas gera uma preocupação, porque hoje a China já é o maior parceiro comercial do Brasil. Se a gente for depender menos dos Estados Unidos, mas não conseguir diversificar as nossas pautas de exportação e substituir pela demanda chinesa, você tem um país que vai ter, sei lá, metade do seu mercado externo dependente dos chineses, não é uma boa ideia.
Por quê? Porque você nunca pode depender de um único país, ou depender quase que exclusivamente de um único país. Você imagina, a China é nossa amiga, a China é nossa parceira. Cara, não existem amizades na geopolítica, tá? Existem interesses. Enquanto o Brasil for produtivo ou benéfico para os chineses e vice-versa, a relação se manterá. O Brasil tem que pensar que, eventualmente, sei lá, a China adote sanções, a China, sei lá, promova um boicote comercial, um proteção, não sei o que vai acontecer, entende? E é muito difícil você contar com uma situação de normalidade. O maior exemplo os Estados Unidos estão comprando briga com o Canadá. Cara, se tem país que foi mais aliado que os Estados Unidos, que o Canadá, durante todo o período aí, principalmente pós-segunda metade do século XX, pô, não existe, entende? E os americanos estão comprando briga. Quem esperava que isso ia acontecer antes da eleição do Trump? Então, sim, é uma alternativa importante, mas perigosa aí para o Brasil. Enquanto isso, cara, temos também a notícia que o Kate Kellogg, general que foi nomeado pelos Estados Unidos para mediar a situação entre Rússia e Ucrânia, e lembrando que ele está cada vez mais sendo substituído, a pedido inclusive do próprio Putin, pelo Steve Witkoff, que tem algumas declarações mais favoráveis ao governo russo do que ao governo ucraniano, mas o Kate Kellogg ainda conta com algum tipo de representatividade. Ele deu uma entrevista ontem para a Fox News e falou que o governo Trump está desapontado com Zelensky e desapontado com Putin. Eu trouxe para vocês ontem que o Putin ele tinha recusado a proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos porque não considera as questões mais importantes para a Rússia, que seria entender a real motivação do conflito. Qual que é? A aproximação da OTAN? A possível entrada da Ucrânia para a OTAN? Não sei, não falou publicamente, né? Mas falou que espera uma terceira proposta dos Estados Unidos para saber se aceitam cessar-fogo ou não. A Ucrânia, por outro lado, não está querendo assinar o acordo de minerais. Já trouxe para vocês também que por motivos óbvios, né? O acordo que os americanos fizeram a proposta para a Ucrânia considera que vai ter um fundo que vai ser metade da Ucrânia, metade dos Estados Unidos, mas o poder de decisão do dinheiro que vai para aquele fundo das explorações de minerais terras raras, serão 3 conselheiros americanos e 2 ucranianos, ou seja, os Estados Unidos tendo o maior poder. Além disso, coloca que como os Estados Unidos financiaram a Ucrânia em quase 130 bilhões de dólares, primeiro todo esse dinheiro da exploração mineral vai para os Estados Unidos para pagar essa dívida, inclusive com uma taxa de juros de 4% ao ano, e só depois os ucranianos acessariam ali as reservas, né, os recursos desse fundo comum. Ou seja, a Ucrânia também não aceita e faz reclamações contra o governo Trump. O Trump colocou, ou pelo menos o Kate Kellogg, que está desapontado e que Rússia e Ucrânia vão ter que entender que eles nem sempre vão ter tudo o que eles querem. Inclusive pediu uma lista com condições mínimas para a Ucrânia e para a Rússia para deliberar um processo de paz. Nesse momento, a Rússia está mandando o Kirill Dmitriev, que é um representante, um porta-voz do governo Putin, a Washington para negociar com Steve Witkoff essa possível terceira proposta de cessar-fogo. Se vai dar certo ou não, não sei, mas fato é que aquele papo do Trump, né? Em 24 horas não teremos mais guerra. Acho que ele está se arrependendo um pouco de ter falado isso, porque a situação é muito mais complexa. Inclusive, pelo que as coisas estão caminhando, eu diria que até a Rússia está meio que se preparando para um eventual conflito junto com os europeus. A Europa anunciou o programa Rearm Europe, que fala em 800 bilhões de euros. Inclusive, teve até uma pressão dos Estados Unidos, porque a Europa, claro, está percebendo que os Estados Unidos talvez não tenha mais todo aquele empenho, enfim, e ser um parceiro de defesa na OTAN. O Marco Rubio telefonou ali para representantes europeus e falou assim: Europa, eu vi que no seu programa Rearm Europe, vocês estão afim, né, de se rearmar, tal, acho super legal, bonitinho e tal, vocês têm que defender mais os seus próprios interesses, mas vocês não estão comprando equipamentos dos Estados Unidos. Tem algum tipo de problema? Lembrando que um dos países, um dos grupos que mais serão taxados nesse dia da libertação do Putin, do Trump, perdão, é a União Europeia. A União Europeia poderia resolver parte desse déficit com os Estados Unidos a partir da compra de armas. Mas também, claro, né? Poxa, a Europa está falando de mais autonomia e vai continuar dependendo de equipamentos dos Estados Unidos? Não faz muito sentido. Mas houve uma certa pressão aí do governo americano. Pois bem, cara, o Putin, percebendo que há um sentido de rearmamento do continente europeu, os países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, saindo do Tratado de Ottawa sobre minagens terrestres, inclusive aumentando os gastos no setor militar em 5% do PIB, bem como a Polônia, que também vem aumentando os gastos militares, vai treinar todos os homens adultos, civis e militares para uma eventual guerra contra a Rússia,
aulas de tiro na educação infantil, sim, cara, isso tem na Polônia, entende? Então, sentido de tensão no continente europeu. França, Alemanha, todos se preparando para o conflito. A Rússia anunciou a maior convocação militar da década. Eu estou falando, galera, de 160 mil homens de 18 a 30 anos que vão ser convocados para ampliação das Forças Armadas. Isso vem momentos depois em que o Putin tinha divulgado que a ideia dele é fazer com que a Rússia vai aumentar, né, seu contingente para 2,39 milhões de oficiais e 1,5 milhões de soldados. Ou seja, galera, eu estou falando para vocês de mais 180 mil oficiais em questão de 30 anos. Vocês estão observando o aumento, galera, o contingente que está aumentando de maneira bem significativa no território russo? É a ideia do governo Putin. Professor, e tudo isso vai ser para utilizar na guerra da Ucrânia? Teoricamente não. São pessoas que estão sendo recrutadas, vão passar por algum tipo de treinamento e aí a partir desse treinamento fazer ali missões oficiais. Claro, quais são essas missões oficiais? A Rússia já falou, não nesse momento, mas em convocações passadas, que eles têm medo da expansão da OTAN. Querendo ou não, galera, depois da guerra Rússia e Ucrânia, a Finlândia entrou para a OTAN, a Suécia entrou para a OTAN. Poxa, só na Finlândia são mais de 1.200 quilômetros de fronteira. Precisa de maiores investimentos militares. Só que como que a Europa vai ver isso? Com seus óbvios motivos. Tá vendo? O Putin está aumentando o seu exército. O que ele vai querer? Depois que dominar a Ucrânia, vai querer partir para cima da Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Geórgia, Moldávia, enfim, sei lá para onde que o Putin vai, mas vai querer fazer ali os seus ataques. Por isso a Europa se arma e, como resposta, a Rússia se arma, alegando que os europeus estão se armando. Por conta desse rearmamento, aumento da produção militar dos russos, a Europa vai lá e aumenta também os seus gastos militares. É um momento de tensão. Galera, para quem estudou um pouquinho história, será que não dá para fazer uma associação com a paz armada? Fora, excetuando, claro, né, que já existe o conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas uma paz armada, momento pré-Primeira Guerra Mundial, em que os europeus foram se armando, era um momento de calma, não tinha uma guerra entre Rússia e Europa, mas todos estavam se armando, já prevendo que o pior ia acontecer. Parece que essa é a situação que há hoje no continente europeu. Inclusive, a Rússia, ela aumentou recentemente já o seu contingente militar, porque a BBC fala que só de perdas na guerra foram de 100 mil militares. Recentemente, por exemplo, a Rússia utilizou soldados norte-coreanos no campo de batalha. Será que é um déficit no campo de batalha? Pelas informações que a gente tem, não. É muito mais uma tentativa, né, de formação de um exército futuro para futuros combates, já que, segundo a Rússia, há uma expansão da OTAN em direção às suas fronteiras. Mas que, de fato, a Rússia está se preparando para uma eventual guerra, isso tá. Enquanto isso, cara, a gente teve também notícias importantes relacionadas a uma nova reunião mediada pelo Reino Unido e pela França da Coalizão dos Dispostos. A primeira reunião, eu diria que foi um certo fracasso, porque por mais que os países como Polônia, Canadá, enfim, apoiassem a ideia, né, de aumentar os gastos militares, enfim, em direção aos ucranianos, nenhum deles concordou com uma coalizão dos dispostos, que fala em colocar militares em solo ucraniano. O que os britânicos e franceses querem agora é tentar convencer os países que a opção de enviar tropas para a Ucrânia seria a melhor solução. De novo, não acho que isso vai rolar. Aumento dos gastos, repasse de verbas, controle dos céus é uma coisa. Tropas em solo ucraniano, não sei se seria a melhor ideia. Enquanto isso, cara, Israel também anunciou uma expansão da sua ofensiva em Gaza e, inclusive, confirmou que fez um ataque a um edifício da ONU. Lembrando que, teoricamente, você tem proteção das representações diplomáticas. Só que, claro, Israel fala que aquele edifício da ONU, que estava no campo de refugiados em Jabalia, ali no norte do território de Gaza, estava sendo utilizado para finalidades de proteção do Hamas e não exatamente para fins, né, de questões humanitárias. Embora a ONU também colocasse que havia um escritório, havia inclusive, né, um consultório naquele edifício. Enfim, são diferentes aí, posições de Israel e da própria ONU. Mas Israel também deu algumas declarações preocupantes para a faixa de Gaza. Israel Katz, que é o chanceler hoje, né? Aliás, perdão, que é o ministro da Defesa, era chanceler de Israel, garantiu, galera, que partes do território de Gaza serão incorporados às zonas de segurança e que, inclusive, uma grande evacuação em grande escala acontecerá no futuro próximo. Professor, e ele colocou algum tipo de possibilidade de paz? Sim, se a faixa de Gaza, se o Hamas devolver todos os reféns.
Mas percebam que com essa grande ofensiva militar, com o deslocamento de civis que vai acontecer e com ele falando de zonas de segurança, praticamente ele está falando que vai anexar, se não todo, pelo menos parte do território da faixa de Gaza. É claro, galera, que isso vai contra as normas internacionais e, inclusive, isso pode dar uma repercussão gigantesca de aliados de Israel, como França, como Reino Unido, como os membros da própria ONU, que consideram essa possibilidade de assentamentos, anexação territorial, como um ferimento aí da proposta dos direitos humanos e da própria Carta da ONU. Mas fato é, a ofensiva vai aumentar. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre notícias importantes dos Estados Unidos que estão mandando o seu segundo porta-aviões para o Oriente Médio. Sim, a gente sabe que já tem o USS Harry Truman, que atua naquelas posições, mas agora estão mandando o segundo porta-aviões, que é o Carl Vinson. Isso está acontecendo em um contexto em que os Estados Unidos estão realizando ataques contra os Houthis, o grupo iemenita, que atua ali no sul do Iêmen principalmente, né? E que vem atacando o Estreito de Bab el-Mandeb, o Golfo de Aden, enfim, em apoio ao território da faixa de Gaza, aos palestinos contrários a Israel, mas principalmente contra o Irã. As ameaças estão crescentes. O Trump falou em bombardeio do Irã. O Irã respondeu até na própria ONU, falando que os Estados Unidos, que é um Conselho de Segurança Permanente, não poderia violar a integridade territorial e ameaçar o Irã dessa maneira. O Irã, inclusive, falou em possibilidade da única saída possível para não sofrer agressões dos americanos seria desenvolver o seu próprio arsenal nuclear. O Trump fala, inclusive, que aceita, ou aliás, que o único jeito dele não atacar o Irã seria a partir de tratativas, de um novo acordo nuclear com os iranianos para permitir vistorias no programa de enriquecimento do Irã. O Irã, pela primeira vez, ele admitiu negociar com os Estados Unidos, mas não negociações diretas, e sim negociações indiretas. Ou seja, o Irã negocia com, sei lá, a Rússia e a Rússia negocia com os americanos, entende? Algum tipo de parceria ali, uma negociação indireta. Fato é que por conta dessas ameaças, os treinamentos, o Irã posicionando seus mísseis, há uma tensão. O deslocamento desse porta-aviões pode mostrar que os americanos planejam algum tipo de ação militar mais séria em um futuro próximo. E para finalizar, pessoal, em meio a toda essa polêmica que a gente destacou no vídeo de anteontem e no vídeo de ontem, acerca da espionagem de membros da ABIN. Para quem não sabe, né, a Agência de Inteligência do Brasil, ABIN, teria realizado, segundo denúncias de alguns membros da Polícia Federal, uma espionagem contra o Paraguai no período de negociação da tarifa que o Brasil pagaria para ter acesso ao excedente energético da usina de Itaipu vindo do Paraguai. Esse acordo ele venceu em 2023, Brasil e Paraguai começaram a negociar e, segundo membros da Polícia Federal, membros da ABIN viajaram até o Panamá e até o Chile, montaram servidores online e conseguiriam ter acesso aos equipamentos pessoais profissionais, tanto do presidente do Uruguai, Mário Abdo Benítez, à época, quanto também aos congressistas paraguaios, para saber o que eles estavam discutindo e montar a oferta brasileira baseada no que os paraguaios aceitariam como resposta, aceitariam como oferta brasileira. O Paraguai, tendo acesso a essas informações, suspendeu, não aqui cancelou, tá? Mas suspendeu as negociações do acordo de Itaipu, do anexo C, que é justamente essa política, né, essa polêmica que está envolvido. Alegou que espera maiores explicações do governo brasileiro e enquanto não houver a confirmação que não houve algum tipo de ataque ou coisa que o valha, não vai negociar com o Brasil. O governo Lula garante, galera, que a ABIN, durante o governo Bolsonaro, com o Ramagem, fez essa operação, mas que quando ele entrou na presidência, isso foi suspenso. Não são as informações de membros da Polícia Federal, que fala que o Lula continua a fazer a espionagem. Não dá para saber de novo quem está certo. O Mário Abdo Benítez, enquanto foi presidente do Paraguai, nunca reclamou para o governo paraguaio sobre possível hackeamento do seu sistema e tal, mas muitas vezes também nem tem como saber. Fato é que as negociações estão suspensas e isso pode gerar uma grave crise, pelo menos elétrica, para o governo brasileiro. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.